Olá, eu sou Daniel Cardon, seja muito bem-vindo ou bem-vinda a este vídeo, a mais um vídeo, e hoje eu quero te falar sobre as vantagens e desvantagens de você ter uma fábrica de produtos de limpeza ou então você ter apenas uma revenda de produtos de limpeza. Então fica ligado nesse vídeo que talvez te ajude a decidir qual a melhor opção para você. Vamos lá então, hoje eu quero te passar algumas coisas que talvez você esteja naquela dúvida, o que vale a pena, se vale a pena então fazer uma produção de produtos de limpeza, que você já viu que tem uma oportunidade, ou será que vale a pena revender, que você também já viu uma oportunidade, mas ainda está em dúvida. Então eu resolvi te colocar, vou listar as vantagens de um lado, fabricar, e as desvantagens e vantagens de revender. Então a primeira coisa que as pessoas, e você tem que levar em consideração, é o seguinte: a vantagem da fabricação, a primeira é você poder ter um produto único. Outra coisa é você consegue desenvolver soluções. Então, desenvolver soluções. E por fim, e não, de repente, não menos importante, como muita gente gosta de falar, é, por incrível que pareça, o status. Afinal, você vai ser fabricante. Que felicidade, né? Bom, agora, entrando na parte das desvantagens aqui, uma das coisas que você tem que levar em consideração é o alto investimento que você precisaria fazer para ter uma fábrica, para ter uma indústria. Então aqui a gente coloca como um alto custo. Outra que também muita gente acaba deixando de pensar e acha que é bobagem é também as exigências. Então, as exigências sanitárias são gigantescas. Aí você pode pensar assim, não, mas eu vi uma receita na internet que faz, por exemplo, desinfetantes, ou então água sanitária, algo assim, e você acredita que, bom, o cara botou ali um título, faça e revenda, e você acreditou que isso pode. E eu já vou te dizer, existe uma lei, tá, federal, que te coloca na cadeia, e por incrível que pareça, o crime é maior do que se você vender drogas, tá? Então você fica, o mínimo que você ficaria em reclusão é de 10 anos. Então se liga, porque vender produtos de limpeza é a mesma coisa do que você falsificar, por exemplo, se você estiver mexendo com produtos, é a mesma coisa que você vender medicamento adulterado, falsificado. Então, além das exigências aqui, a gente tem também os registros. Tá? E quando eu falo as exigências, é que daí a Anvisa, por exemplo, a Vigilância Sanitária da tua região vai solicitar que tenha um espaço adequado, o local tem que ser adequado, e a parte dos registros, aí entra o registro do produto, tá? Que tem o seu valor separado. Então existem alguns probleminhas, vamos dizer assim, que o fabricante tem que passar. Outra coisa que é importante que você tem que levar em consideração nas desvantagens é a compra da matéria-prima em volume. Vou botar aqui. Outra coisa é a aquisição de embalagens. Então eu vou botar só aqui, embalagens. Outra aqui que a gente pode considerar são poucos fornecedores. Bom, aqui eu poderia listar várias outras. Por exemplo, a concorrência mais profissional do que na revenda. Então, você tem uma concorrência, você pode até acreditar, não, mas existe muito concorrente para revenda. Existe. E será que os poucos fabricantes, os possíveis concorrentes, não são muito mais profissionalizados do que os concorrentes da revenda? Então, isso daí você também tem que levar em consideração. Indo para a parte da revenda, a gente tem que então considerar aqui que a vantagem, por exemplo, é você ter um baixo custo. Para começar. Depois, nós temos também uma vantagem que é nenhum impeditivo. Outra coisa que você considera a compra, no caso dos teus produtos para revenda, compra conforme as vendas. Você não precisa estocar, tanto quanto a fabricação.
Outra questão da vantagem aqui são vários fornecedores. E vou botar mais um aqui, só para não ficar muito grande. Como eu tinha falado antes, a concorrência amadora. Desculpa aqui, tá? Amadora não é ofender ninguém, só que eu estou querendo dizer que esse mercado ainda ele é mais trabalhado de forma amadora do que tão profissional quanto os outros, em comparação com os outros. Depois, se nós entrarmos aqui, então, poderia ficar listando um pouquinho mais, mas vamos entrar direto na parte de desvantagens. A desvantagem principal aqui é que você teria que ter um mix maior em comparação do que a fabricação. Por quê? Porque se você estiver trabalhando, você vai ter que ter um leque para atender alguns tipos de clientes, talvez a fabricação consiga focar num tipo de segmento e aí consegue fazer aqueles produtos para girar. Já na revenda você tem que mostrar mais produtos para talvez atrair mais possíveis clientes. Outra desvantagem aqui que a gente considera são as vendas fracionadas. Diferente da fabricação, que a gente consegue ter, por exemplo, 1 ou 2 clientes que comprem em grande volume, na parte da revenda a gente acaba ganhando de grão em grão para conseguir encher o papo aí da empresa. Então essas vendas fracionadas às vezes têm um custo, obviamente, um pouquinho mais elevado na aquisição de novos clientes, porque às vezes nem sempre a primeira compra paga o investimento dessa aquisição, tá? Então precisa ser levado em consideração também. Outra desvantagem aqui é mais fácil a perda de cliente. O que significa isso? O que significa aqui de mais chance de perder cliente é a parte de você ter menos fidelidade, vamos dizer assim, do que na fabricação. A fabricação, geralmente, a fidelidade, a parceria é um pouco maior do que em comparação do teu cliente direto ali. É só você pensar que é mais fácil você sair e comprar de outro, que talvez tenha um preço, alguma coisa assim, ou até mesmo, às vezes, quando um vendedor teu resolve ir para um concorrente. Então, quando é fabricação, como eu falei, é um pouquinho mais difícil. Na parte de revenda é um pouco mais fácil, então é uma desvantagem. Aí você pode estar pensando assim, bom, então qual das duas eu devo escolher, Daniel? Talvez você já tenha entendido qual é que eu trabalho, talvez não, se você não me acompanha ainda, mas o que eu quero te dizer, ao invés de eu responder para você, você pode se fazer essa pergunta e ver o que vale. Então, uma das perguntas que você pode levar em consideração aqui é: será que eu tenho condições financeiras para começar na fabricação? Outra pergunta que você pode fazer é: eu tenho condições, espaço físico, de fazer uma compra maior para poder atender a parte também da produção dos produtos ou não? Outra também pergunta importante que você precisa fazer é: eu tenho capacidade de produzir e ao mesmo tempo também criar programas dentro da empresa para fazer a parte da venda, a parte comercial? Será que você consegue estruturar isso? São perguntas talvez simples, mas que você precisa responder para você mesmo. Se você respondeu todas sim, beleza, então você está pronto para fabricar. Se você ficou em dúvida ou respondeu alguma delas não, você tem que repensar e pensar assim, bom, eu não tenho condições de fabricar. Isso não significa que você precisa desistir do teu projeto ou de entrar nesse segmento. Por isso que eu sempre falo, entra na parte da revenda. Foi assim que eu fiz, assim que eu tento passar para o pessoal e é assim que muitas pessoas vêm fazendo. Por quê? A revenda ela te abre um leque maior de você conseguir atender aquilo que o mercado realmente está buscando agora. Você não vai perder tempo produzindo ou tempo talvez de testando para ver se o mercado vai aceitar o teu produto ou não, e principalmente que eu fico muito preocupado é a parte das exigências sanitárias, que você eu tenho alunos no caso que o pessoal já gastou mais de 100 mil reais tentando fazer a fabricação e acabaram indo primeiro para a revenda para não perder mais dinheiro. Uma analogia que eu gosto sempre de usar para as pessoas, e eu uso desde que eu comecei para mim, é você pensar como supermercados e, por exemplo, os fabricantes, os fornecedores do supermercado. Essa analogia ela serve para você pensar o seguinte, é você pensar, afinal, qual dos dois é melhor você ser?
E eu sempre penso que o melhor é você ser a ponte que faz entre a indústria e até chegar no cliente. E essa ponte é o supermercado, é o distribuidor ou é a revenda. São eles, são nós, na verdade, no meu caso, que mandamos no mercado. Porque simplesmente se você tem um fabricante, que esse fabricante resolve aumentar preço ou então mexer em alguma coisa na questão de qualidade, você consegue eliminar ele. E o cliente não chega na ponta do cliente. Diferente de quando você é o fabricante e o intermediário resolve dizer assim, eu não vou mais comprar de você. Então você não tem mais o que te leva até o público final. Então, particularmente, eu me coloco na mesma imagem, é só você pensar na imagem da revenda e do supermercado, por exemplo, que é, como eu te falei, é essa ponte aí que faz com que o mercado gire de verdade. Você não fica na mão de fabricantes, diferente do fabricante que acaba tendo que às vezes contar com 1 ou 2 fornecedores de matéria-prima. Se esse pessoal resolve cortar ou aumentar preço, ele já prejudica bastante a empresa e pode realmente levar ela a ruínas, tá bom? Então eu espero que você tenha entendido aqui e tenha pensado o que é melhor para você. Eu não estou aqui para dizer o que é, se você deve fazer uma coisa ou outra. Muita gente me critica, ou então já teve gente que ficou chateada quando eu falei. Teve gente, inclusive, depois que veio me agradecer, dizendo, Daniel, eu fabricava há mais de 10 anos e depois que eu vi você falando tanto da revenda, eu ganho mais, trabalho menos e tenho mais lucratividade, no caso, e tenho mais liberdade para fazer o que ama. Tá bom? Eu espero que você tenha gostado. Se você discorda de tudo que eu falei, deixe nos comentários. Ou se você concorda, também deixe nos comentários, que vai ser um prazer. Sempre é bom ler o que você está pensando e mesmo que você não concorde comigo. Tá bom? Um forte abraço e até mais.